Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nessa semana nós começamos a falar sobre a obra do Espírito, a questão de subjetivismo e o operar do Espírito, o que ele faz em nós, como é que é a vigência dos dons, eles estão operantes, não estão operantes, como é que isso funciona na igreja. Se você não viu o vídeo ainda, clica aqui nesse link, aqui em cima do card, e você vai conseguir ver esse vídeo. Hoje eu quero continuar tratando da mesma questão do Espírito, mas eu quero falar de algo um pouquinho mais pessoal. Uma experiência espiritual, ela precisa de alguma espécie de validação, de alguma espécie de fundamento? Do tipo assim, eu tive uma experiência com Deus, isso por si só é suficiente? Ou será que a gente precisa de algum tipo de fundamento que diga sim, isso é uma experiência com Deus, ou não, isso não é uma experiência com Deus? Porque sabe, essa pergunta ela define muito a forma que nós vivemos a nossa fé todos os dias. Agora, quando a gente fala sobre fé e experiência com Deus, a gente precisa ser muito sincero com uma coisa. E principalmente na vida de pastor, a gente vê muito isso. As pessoas, elas têm tendência de fragmentar a vida em partes. Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida pessoal ou relacional, e eu tenho a minha vida espiritual. E por que eu digo que isso é muito nítido na vida pastoral? Porque as pessoas, elas acabam dando muita ênfase em um objetivo. Então, tipo assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero produzir um ambiente seguro, estável para minha família. E aí eu dou muito foco em trabalho, 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 vida profissional, e estudo e trabalho, estudo e trabalho. E aí elas chegam e dizem assim, eu tô com um problema, mas eu sei que o problema é de cunho espiritual. Eu tô com uma vida espiritual que eu não tô alimentando e assim por diante. E isso mostra uma coisa, deficiência de evangelho. Deficiência de compreensão tanto do operar do Espírito, quanto do conhecimento do Evangelho e transformação do Evangelho por meio do Espírito. O Evangelho é algo que a gente conhece, é algo que a gente acessa por meio da fé e que o Espírito Santo ele usa como o nosso meio de transformação, não em uma área da vida que nós categorizamos como espiritual, mas na vida. O Evangelho, a fé cristã, é como um óculos que transforma todas as áreas da vida. E elas não são mais fragmentadas. Eu não sou mais o profissional Gabriel, o pai Gabriel e o líder de célula Gabriel. Agora eu sou o Filho de Deus, Gabriel, que manifesta o Evangelho, que manifesta o operar do Espírito e os seus frutos, que manifesta a vida cristã em todas as áreas, porque elas não são mais fragmentadas. Elas são reflexo. Melhor, eu sou reflexo de uma conversão em todas as áreas da minha vida. Eu sou reflexo de uma operação do Espírito em todas as áreas da minha vida. E quando a gente olha para a vida dessa forma, a gente acaba evitando os dois extremos. Quais dois extremos? O extremo da frieza intelectual e o extremo do emocionalismo exagerado. Então o Espírito agora, ele não está nos extremos. Ele está na operação da minha constante transformação à imagem de Cristo. O Espírito é aquele que me impulsiona por meio da palavra a sempre me parecer mais com Cristo, a manifestar os meus dons, a edificar a igreja, a aconselhar os outros, a transformar o meu ambiente de trabalho. E em meio a tudo isso existe espiritualidade. Em meio a tudo isso eu estou sendo espiritual. Isso a gente precisa começar como ponto de partida, antes de pensar sobre a experiência com Deus sendo suficiente ou não. Porque agora eu consigo avaliar a minha fé. Agora que a minha vida não está fragmentada, eu consigo olhar para a minha fé e falar assim, essa fé aqui, ela é apenas experiencial. Ou essa fé aqui, ela é apenas teórica, ela é apenas intelectual. Se eu olho para a minha fé e eu percebo que a minha fé ela é instável, que a minha caminhada cristã ela é instável, eu já tenho o diagnóstico claro. O diagnóstico é, você está definindo a sua fé por meio das suas experiências. Então, de acordo ao que eu sinto, de acordo ao que eu vivencio numa experiência de culto, de acordo ao que eu experimento em um determinado ambiente, eu digo se aquilo ali é Deus ou não. E quando eu não estou sentindo as coisas naquele mover, naquela intensidade, naquela forma,
eu acabo sendo instável, eu acabo mostrando a fragilidade da minha fé. Minha fé é instável. Isso quando eu sou altamente experiencial. Por outro lado, se eu sou muito teórico, do tipo assim, eu sei todos os fundamentos da fé cristã, conheço a Confissão de Westminster, Confissão Belga, conheço a teologia sistemática do Miller, do Gruden, de quem você quiser, conheço a dogmática do Herman Bavinck, sei todas essas coisas de cor, já li a Vulgata, sei ler em grego, em hebraico e etc. E agora eu transformo aquilo em uma grande teoria de achados e compilados racionais. Eu sou completamente estéril. E aí, agora, a minha fé, ela é crítica. Ela serve muito mais para provar que eu estou certo e no que eu estou certo, do que de fato uma experiência real de fé cristã. É por isso que a fé cristã, ela é o óculos que a gente coloca que deixa de fragmentar a vida. Não é mais sobre racional ou espiritual. É sobre o evangelho que opera em nós por meio do Espírito e que transforma a nossa vida numa proporção que mais nada no mundo conseguiria transformar. E diante disso, algo fica muito claro. Se a experiência que eu tive, ela é suficiente ou não? Não. Se apenas a leitura fria que eu tive é suficiente ou não? Também não. Tanto o sentir quanto o intelectual absurdo, nenhum dos dois é completamente suficiente. A vida cristã, a espiritualidade, o evangelho transformador, ele precisa parar de fragmentar a vida, olhar para toda ela e juntar todas as suas sensações, emoções, cognição, mentalidade, visões de mundo e submeter tudo isso a uma única mensagem, o evangelho que transforma a mente, transforma o coração, transforma a alma, transforma o espírito e faz com que tudo na vida seja visto a partir de uma nova ótica que o mundo não tinha te apresentado ainda. Então, experiência não é suficiente e leitura fria também não é suficiente. O que de fato é o operar do espírito e a experiência espiritual, ela é algo que carrega um firme fundamento bíblico e uma completa devoção do nosso ser do jeito que nós somos. Eu sou, nas teorias da psicologia, eu sou um fleumático. Você sabe que fleumático é uma pessoa altamente racional, fria. Mas quando eu olho para a obra do evangelho, para o que Cristo fez, para a obra da cruz, eu preciso submeter minhas emoções e a minha racionalidade ao operar do Espírito Santo. E eu vejo ele transformando temperamentos. Eu vejo ele transformando sensações, transformando emoções. O Evangelho faz com que eu veja o outro de uma forma que eu não veria sem o Evangelho. Faz com que eu ame o outro de uma forma que eu não amaria. Então, não é sobre o que eu senti, apesar de eu ter sentido algumas coisas. E também não é sobre o conhecimento que eu adquiri, apesar de eu ter conhecido algumas coisas. A fé é uma experiência com Deus, sim. Uma experiência que é validada pela Bíblia e que faz com que a gente pare de dividir a vida em fragmentos e que a gente olhe para a vida como um todo, como uma representação de sal e luz da terra, em todos os âmbitos da nossa vida. Então, claramente, se você olhar para a Bíblia ela não rejeita a experiência. Existe experiência na vida de todos os discípulos. Paulo teve uma experiência impactante quando ele estava indo para Damasco. João teve uma experiência absurda nos pés de Cristo naquela cruz. Pedro teve uma experiência da transfiguração que não dá para ser definida ou discernida em discussões doutrinárias. Existem as experiências do Espírito em nós. A Bíblia ela não rejeita a experiência, mas ela não permite que a experiência seja o fundamento. Essa é a grande questão. A experiência cristã, ela não pode criar a verdade da sua fé. Ela precisa responder à verdade da sua fé, mas ela existe. Uma fé madura é algo que une palavra, espírito e vida. Veja, ela une as coisas. Ela une intelectual, ela une emocional, ela une todas essas coisas para que nós sejamos, de fato, verdadeiras imagens de Cristo na Terra, que refletem a luz dele entre as pessoas. O que isso significa na prática? Que a gente não deve buscar experiências para validar a nossa fé. Na verdade, a gente não deveria nem se preocupar com isso. Mas a gente também não deve ignorar a ação de Deus.
Então a minha fé ela existe por causa do evangelho operando em mim e isso causará sim experiências profundíssimas com Deus. Mas essas experiências elas não validam minha fé, elas são consequência e resultado da minha fé. Você vive uma fé que é enraizada e vívida? Sim. Então você terá suas experiências com Deus de forma maravilhosa e inesquecíveis. Mas elas não são o fundamento para a sua fé. Elas são o resultado da sua fé. Deus não nos chamou só para entender as coisas. Ele nos chamou para conhecer, e quando eu falo conhecer, eu estou falando conhecer de forma real, mergulhado no Evangelho. E esse conhecimento, ele envolve mente, coração, ser, alma, espírito, igualzinho está descrito em Romanos 12, verso 1 e verso 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não segue o canal, não deixe de seguir, curta esse vídeo, ative o sininho e eu te espero semana que vem em mais 2 vídeos. Deus te abençoe.